Olá pessoal, aqui é o professor Jorge de novo com vocês. Bem pessoal, a gente já está aí finalizando o primeiro semestre, já estamos aí em meados do mês de julho, né? A última aula, na última aula a gente viu a questão da transferência de calor, né? Calor latente, calor sensível, que está ligado diretamente ali à condição energética dos objetos, né? E a condição energética dos objetos, pessoal, ela está ligada diretamente com o estado físico no qual ele se encontra, tá? Se você olhar ao redor de você, todos os objetos eles estão em três estados físicos, tá? Ou eles estão no estado gasoso, como o ar que você respira, ou eles estão no estado sólido, como essa mesa aqui, né? Ou eles estão no estado líquido, como a água que a gente bebe todo dia, tá? E de acordo com a quantidade de energia que você dá para esses objetos, eles podem transitar entre esses estados físicos, tá? Vamos pegar, por exemplo, a água, né? Se você pegar um copo d'água e botar no congelador, ou seja, retirar energia, retirar calor da água, ela vai ficar no estado sólido, né? Vai virar gelo, tá? Esse processo, pessoal, de pegar a água líquida e transformar em sólido é chamado de solidificação, tá? Isso pode ocorrer para outra substância, como, por exemplo, para o metal, né? Quem já viu aqueles vídeos de pessoas derretendo metal, né? Pega o ferro, põe no fogo lá, ele vira líquido, né? Ele derrete, vira líquido, o ferro é sólido na temperatura ambiente, você derrete ele vira líquido. Esse processo é um processo de fusão, tá? Que pode ocorrer para a água também, né? Você pega o gelo, você coloca calor no gelo, ele derrete e vira líquido, que é o processo de fusão, tá? Se eu pegar o líquido, pessoal, e dar calor para ele, ele vai evaporar, né? O processo de evaporação, né, ele pode ocorrer de duas formas, né? Ele pode ocorrer pela ebulição ou pela evaporação. A ebulição seria quando você faz isso de maneira muito brusca, né? Então, quando eu pego a água e coloco numa panela no fogo, né? Ela entra em processo de ebulição. Ebulição lembra a palavra bolhas, né? Há o processo de formação de bolhas. Já a evaporação seria quando você pegasse, por exemplo, a água e colocasse no sol para que as moléculas de água fossem evaporando de maneira um pouco mais lenta, controlada, beleza? O processo contrário de pegar um gás e transformar em líquido é o processo de condensação, tá? Ou seja, é quando eu pego um gás e faço ele virar líquido novamente, que é o processo que ocorre, por exemplo, com a chuva, né? As nuvens, elas estão no estado gasoso. Quando a temperatura cai, as nuvens saem do estado gasoso, condensam e viram líquido, formando a chuva, né? Você pode ver isso, por exemplo, quando você tem uma panela no fogo com água quente e você pega uma tampa que está mais gelada e tampa essa panela. Por baixo da tampa formam-se umas gotículas de água que são justamente o gás, né, da água evaporada condensando e virando líquido novamente, beleza? A terceira transformação, pessoal, que nós temos aqui, ó, é entre gás e sólido, tá? Essa transformação é um pouquinho mais não comum de se ver, né? Mas ela ocorre, tá? Quando, por exemplo, nós temos a chuva de granizo, né? Que a água está em formato gasoso nas nuvens e ela vira aquelas pedrinhas de gelo que caem, destroem plantações, telhados, né? Vidros de automóveis e tudo mais. Isso aqui também ocorre, pessoal, quando você tem aquelas bolinhas de naftalina que as pessoas usam nas gavetas para evitar traça, né? Que aquela bolinha está no estado sólido, né? E ela passa para o estado gasoso de forma direta, né? E o nome dessa transformação, tanto do gás para o sólido quanto do sólido para o gás, é sublimação, tá? Muito bem. A gente vai continuar então vendo essas mudanças de estado, mas agora em formato de gráfico, tá? Se eu pegar aqui e fizer um gráfico para representar essas mudanças de estado, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui uma outra cor.
Vou ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Tá? Vou completar aqui o eixo Y. Aqui eu vou ter 0 grau, tá? Aqui eu vou ter o eixo Y, vai ser a minha temperatura. Aqui eu vou colocar em graus. O eixo X vai ser o meu tempo em minutos, tá? Isso aqui vai ser a minha curva de mudança de estado, tá? Olha só, pessoal. Nesse gráfico, eu vou representar a mudança de temperatura da água, tá? Conforme eu vou subindo a temperatura aqui no eixo Y, né, o meu tempo vai passando, a temperatura vai subindo, eu vou formando esse meu gráfico. O que é que esse meu gráfico quer dizer para mim? Ele quer dizer o seguinte, ó, que conforme eu vou dando calor para a água, né, para temperaturas abaixo de 0 grau, ela se encontra no estado sólido, e aí essa pedra de gelo vai aumentando a temperatura, até que ela chega num ponto aqui, que é o 0 grau, em que a temperatura não aumenta mais. Isso ocorre por quê, pessoal? Porque toda a energia que eu estou dando para a água, ela usa para mudar o estado físico dela, tá? Então, aqui ocorre o quê? Ocorre a fusão, né? Vou chamar de F, tá? Então, aqui eu tenho uma mistura de gelo e água, tá? Depois que o gelo derreteu totalmente, ele virou água completamente dentro do recipiente. Aí eu continuo dando calor para essa massa de água. E ela só começa a aumentar a temperatura, né? Começa a aumentar a temperatura, começa a aumentar a temperatura. Aqui eu tenho o estado líquido, tá? Aumentando a temperatura. Quando chega aqui, pessoal, ela passa, estaciona, tá? Essa temperatura aqui, ela é 100 graus Celsius, né? Na pressão atmosférica, lembrando disso. E aqui, pessoal, a água, ela estaciona a 100 graus Celsius e ela começa a virar vapor, tá? Então, aqui eu tenho um processo de evaporação, que eu vou chamar de... Então, aqui eu tenho água líquida e vapor sendo transformado. Depois que ela vira totalmente vapor, ela começa a subir a temperatura novamente, tá? Esse gráfico, ele representa as mudanças de estado em função do tempo, tá? Ele é o diagrama de mudança de estado para a água, tá? Cada objeto vai ter o seu próprio gráfico, mas em geral eles obedecem esse gráfico aqui, né? Esse tipo de crescimento. Nas zonas de transição entre estados físicos, eu tenho uma estabilização da temperatura, tá? Que são os pontos de transição, né? Afinal de contas, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius e ela entra em ponto de fusão ou solidificação a 0 graus Celsius. Beleza? A gente vai entrar em mais detalhes disso aí no futuro, tá? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima.